Por que existem 12 vogais no português? Boa tarde, minha gente. Hoje o papo é diferente, mas tenho certeza que vai abrir sua cabeça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você aprendeu lá na escola que as vogais são 5, né? A, E, I, O, U. Pois é. Mas e se eu te disser que isso não é bem assim? Que, na verdade, o nosso idioma tem 12 sons de vogais, e não apenas 5. Parece estranho, mas fica aqui comigo que eu vou te explicar direitinho, do jeitinho simples que a gente gosta de entender. Som não é letra. Primeiro, vamos combinar uma coisa. Som é uma coisa, letra é outra. Quando você fala A, o que sai da sua boca é um som. A letra A é só o desenho que a gente inventou para representar esse som. A voz não tem forma de letra nenhuma, percebe? Então o que a gente escreve é uma invenção humana para registrar os sons que a gente fala. Agora que você entendeu isso, dá para seguir. Quando a gente fala de vogal, a gente não está falando da letra escrita. A gente está falando do som que sai da boca sem encontrar barreira nenhuma. O que é um som vocálico? Um som vocálico é aquele que sai livremente, sem bater em nada dentro da boca. Quer ver? Faz comigo. Percebe? O ar sai livre, sem bater em nada, mas se você fala B, o som bate no lábio antes de sair. Se fala L, a língua encosta no céu da boca. Aí já não é vogal, é consoante. Consoante vem disso. O ar encontra uma barreira para sair. Então, resumindo, vogal é o som livre. Consoante é o som com barreira. As 12 vogais. Os sons do português. Agora que a gente entendeu o conceito, vem o pulo do gato. Você lembra do A, né? Pois o A tem mais de um som. Olha só, no começo da palavra âmago, a gente tem o som O meio nasal fechado. Já na palavra ato, o A é o apuro. Ou seja, o mesmo desenho A pode representar dois sons diferentes. E isso acontece com várias outras vogais. Quer outro exemplo? Pega o E. No M, o som é fechado. E. No café, o som é aberto. É. Tá vendo a diferença? São sons diferentes, mas a gente usa a mesma letra para representar. Se você somar todos esses sons, o aberto, o fechado, o nasal, dá 12 vogais diferentes no português falado. E é isso que muita gente nunca ouviu falar. Por que isso importa? Aí você pode estar pensando, tá, mas o que muda na minha vida saber que tem 12 vogais? Muda muito, viu? Porque entender os sons da fala é entender como a língua funciona de verdade. Isso influencia a forma como a gente lê, escreve, se expressa, canta, declama poesia e até como a gente entende o outro. Por exemplo, quando Camões escreveu aquele famoso verso, open quote, amor é fogo que arde sem se ver. O E desse verso não é um E aberto como o do café, é um E fechado. Se você tentar ler com o E aberto, o som quebra o ritmo, perde a beleza. Close quote. O segredo da poesia está nesses pequenos detalhes da fala que a gente só percebe quando entende o que é um som vocálico. O problema da educação. Agora, meu amigo, aqui é onde a conversa fica séria. Sabe por que muita gente nunca ouviu falar disso? Porque a nossa educação está cheia de buracos. A escola ensina um monte de coisa complicada, mas esquece o básico. Tem aluno que termina o ensino médio sem saber o que é uma sílaba, sem entender a diferença entre vogal e consoante, sem saber escrever em linha reta. E isso não é exagero, não. Eu mesmo, quando dava aula, já vi jovem de 18 anos escrevendo A e O do mesmo jeito, como se fosse uma bolinha qualquer. Sabe o que é isso? É falta de base. E sem base, a pessoa não constrói conhecimento sólido. É como querer levantar uma casa em cima da areia. O primeiro vento derruba. O ensino engessado e o Enem. E aí vem outro problema. A escola quer que o aluno resolva problemas enormes, tipo como acabar com a fome, como melhorar a educação, como resolver os problemas sociais do país. Tudo isso num parágrafo de redação. Mas o aluno nem entende direito o que é o Estado, o que é uma medida provisória, nem tem vocabulário para expressar ideias complexas. É como se pedissem para ele construir um prédio sem nunca ter aprendido a usar a régua. O resultado? A gente forma jovens que sabem repetir fórmulas, mas que não sabem pensar com clareza nem se expressar com precisão. E isso é triste porque a linguagem é a chave que abre todas as portas da vida. A linguagem é o primeiro contato com o mundo. A nossa linguagem é o primeiro instrumento que a gente tem para entender o mundo. É por meio dela que a gente pensa, sente, se conecta, argumenta. Se você domina bem sua língua, você anda pelo mundo com mais segurança, fala com clareza, entende melhor as pessoas e é melhor entendido. Agora, quando a base é fraca, a pessoa cresce sem firmeza no raciocínio, acha que entende, mas se perde nas próprias palavras.
E isso, meu amigo, não é culpa do aluno, nem só do professor. É culpa de um sistema educacional que inverte as prioridades. Em vez de ensinar bem o simples, fica cobrando o complexo antes da hora. A base de tudo. Saber o que é um som vocálico, saber o que é uma consoante, entender como as palavras se formam. Tudo isso é a base da educação. A partir daí vem o resto: a leitura, a escrita, a interpretação, a capacidade de análise. Quando a gente entende a estrutura da língua, a gente passa a enxergar o mundo de outro jeito. É como aprender a tocar um instrumento. Primeiro você precisa conhecer as notas, sentir o som, o ritmo, o compasso. Depois vem a melodia. A língua é o nosso instrumento de vida. Quanto mais a gente pratica, mais bonito fica o som. Um convite à reflexão. Saber que o português tem 12 sons de vogais pode parecer só uma curiosidade, mas é muito mais do que isso. É um lembrete de que a nossa língua é rica, viva, cheia de nuances e que vale a pena ter intimidade com ela. Quanto mais a gente conhece a língua, melhor a gente pensa, escreve e se comunica. E quanto melhor a gente se comunica, mais forte a gente fica para enfrentar o mundo. Então, se você é pai, mãe, estudante, professor, lembre-se disso. O aprendizado começa no simples. E o simples bem aprendido abre caminho para o complexo. Encerramento. Então é isso, meu amigo ouvinte. As vogais não são só 5, são 12. E saber disso é mais do que uma curiosidade. É um passo para entender melhor quem somos e como falamos. A educação verdadeira não é decorar regras, é entender o sentido das coisas. E a fala, essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, merece ser compreendida com carinho e atenção. Aprender a língua é aprender a pensar. E pensar bem é o primeiro passo para viver melhor. Até a próxima. E lembre-se, a palavra é viva. E quem domina a palavra, domina o mundo.